Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos falar agora sobre o altar do holocausto. É aqui que acontecia os sacrifícios. Os sacrifícios, evidentemente, são uma parte muito importante de todo o Antigo Testamento. Afinal de contas, ele acontece desde o início de Gênesis, lá no início do pecado, até o fim da história. Só que, até o fim da história, de uma forma diferente. Nós vamos ver isso aqui agora, porque esse altar tem uma ligação muito importante com um sacrifício que foi feito uma vez por todas por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, a gente tem aqui embaixo um verso muito conhecido e muito usado em muitas festividades nas congregações, que é o seguinte: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Isso é uma ordem de Deus, Levítico 6,13. Qual é a ordem? O fogo desse altar não pode apagar nunca. Isso significa que os nossos sacrifícios hoje são um pouco diferentes. Nós vamos ver isso especificamente em um outro vídeo que eu quero falar sobre os sacrifícios que nós oferecemos a Deus hoje na Nova Aliança. Mas os sacrifícios nunca podem parar, inclusive os nossos também. Tudo bem? Vamos lá. Queria falar aqui sobre esse altar, né? Eu estou usando aqui a figura de uma fotinha que eu tenho aqui da minha maquete, por causa de questões de imagem e tudo mais, mas evidentemente não é uma imagem muito bonitona, mas dá para você entender. Você já vê aqui que esse altar, ele tem uma grelha, né, para fazer ali, para colocar embaixo a lenha, para que o fogo passe e queime. O holocausto era queimado completamente, tá bom? E aí você tem aqui uma estrutura toda de bronze ou de cobre. E aí você vai ter aqui as barras para carregar. Quando os levitas saíam andando no deserto, irmãos, essa peça aqui é a peça mais pesada. Por quê? Ela é a maior peça do tabernáculo. Então, evidentemente, você tinha que colocar aqui pelo menos 4 homens dos levitas, 4 homens bem fortes, para poder carregar essa estrutura pisando na areia. Já parou para pensar nisso? O tabernáculo foi montado e desmontado cerca de 40 vezes nos 40 anos que eles estiveram rodando no deserto. É muito peso. Tá achando que é brinquedo ser levita? Tá pensando que é pegar uma paletinha de guitarra e ficar... Não. Levita ralava e muito, né? Inclusive toda a questão da limpeza do tabernáculo era feita pelos levitas. Vocês aí que são levitas, os pastores ficam atentos aí nos levitas da congregação. Quer ser levita? Então você tem que fazer os papéis dos levitas. Evidentemente não existe levita hoje, porque levitas eram os descendentes da tribo de Levi. Porém, vamos pegar para a nova aliança, se por acaso as pessoas fossem exercer a função levítica, então não é só tocar não. Eles cantavam, sim, tinham os cantores, os tocadores, mas os levitas também, eles ensinavam a congregação a lei de Deus. Será que você que é levita aí está estudando a palavra com afinco? Porque os levitas tinham que saber a lei bem para ensinar o povo. Não tinha microfone naquela época. Então, quando alguém ministrava, eles precisavam repetir aquilo ali para toda aquela multidão ouvir. Legal, né? Então, vamos lá, levitas. Partindo, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Não se apagará. Não apagueis a chama do Espírito no seu coração. Estou fazendo uma colocação para a nova aliança e você manter o holocausto, o seu sacrifício ao Senhor. Romanos 12 vai ser um dos textos em que Paulo vai falar sobre o sacrifício vivo que nós vamos oferecer a Deus. Esse altar, ele se identifica com Cristo e os cristãos, pois ele aponta para a cruz onde foi oferecido o sacrifício eterno. Isso é muito importante. Esse altar, ele está conectado com o sacrifício eterno de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, foi uma vez por todas. E você tem aqui as referências. Dá pause no vídeo, anota as referências aí, né? Porque Jesus obteve para nós uma eterna redenção. Significa que não mais, nunca mais vai ser necessário o sacrifício de animais. Evidentemente, sacrifício de animais hoje é a mesma coisa de você tentar anular a cruz de Cristo. Ou seja, se torna uma espécie de blasfêmia. É como se você estivesse dizendo que a cruz não foi suficiente para sempre. Eterna redenção significa isso. É uma redenção eterna, onde os animais agora, que até então eram sombras, agora eles são totalmente dispensados, são desqualificados
para poder fazer qualquer tipo de expiação pelos nossos pecados. E aí, em Hebreus 10, 19 está escrito: tendo, pois, irmãos, por causa do sacrifício de Cristo, confiança para entrar no Santo dos Santos. Olha aí, pelo sangue de Jesus. Para você chegar lá no finalzinho do tabernáculo, você tinha que passar primeiro por essa peça. Evidentemente, você passava pela porta e dava de cara com essa maior peça do tabernáculo, que é o altar do holocausto. E aí você ia chegando devagarzinho, você chega todo pecador, todo bagunçado, passa pela porta, oferecia o seu holocausto e tudo mais. Até o sumo sacerdote fazia esse trajeto. Ele oferecia o sacrifício por ele mesmo e depois pelo povo de Israel. Para depois ele chegar lá na frente, ia passando peça por peça até chegar na Arca da Aliança, que ficava dentro do Santo dos Santos. Mas agora nós, pelo sangue de Jesus Cristo, que fez por nós uma eterna redenção, nós devemos ter confiança para entrar no Santo dos Santos. Olha aí, pelo sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aqui um exemplo de sacrifício. E aí você vai ter um sacrifício muito importante, né, para você meditar. Gênesis 22, 2 a 4. Se você pegar esse capítulo no nosso curso bíblico online, Gênesis capítulo 22, você vai ver que coisa maravilhosa, irmãos. Vai lá para você ver. Não perde tempo, não. Isso aqui é muito importante, tá? Evidentemente, não vou fazer toda a explicação nesse vídeo agora, porque não vai ficar enorme. O Senhor fala com Abraão: toma o teu filho, Abraão, o teu único filho. Ora, Abraão já tinha tido Ismael. Mas Deus fala: Isaque é o teu único filho, apesar de Abraão ter tido Ismael. E isso eu explico lá em Gênesis 22, né? Aqui você vai na playlist, curso bíblico online, Gênesis 22. E aí o Senhor fala: o teu único filho, Isaque. Então o teu filho que Deus referia é esse aqui, ó, o filho da promessa, a quem amas. Olha aí, olha. Né? Filho único, Jesus. Filho unigênito, a quem amas. Esse aí é o meu filho amado. Não é isso que Deus fala no batismo? E vai-te à terra de Moriá, ofereceu o filho ali em holocausto. Olha aí, ó, o altar do holocausto. Já estava antes da lei de Moisés aparecer, aparece isso aqui. Sob um dos montes que eu te mostrarei. Monte aí, ó, lugar alto. Altar significa lugar alto. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e tendo preparado o seu jumento. Olha aí que Jesus andou no jumentinho também, hein? Tomou consigo 2 dos seus servos, 2 testemunhas, né? Isso aponta para muita coisa. Por exemplo, Jesus também subindo, vai ter seus 2 seguidores. Depois eu vou falar sobre isso, aqueles 2 que estão indo eles estão indo para... Me fugiu a mente agora. Para Emaús, né? Toma eles 2 e Isaque, seu filho, rachou, ó. E a Isaque, seu filho, rachou a lenha do holocausto. Aí lenha fala da cruz, o lenho, né? Para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao 3º dia, olha aí, isso aponta para a ressurreição. Erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Aí, ó, respondendo Abraão, Deus proverá. Quando o filho fala: pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, e cadê o sacrifício? Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Sim, Deus vai prover. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Aí, ó. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. E Hebreus vai dizer que Abraão ia mesmo matar o seu filho. Hebreus 11. Você vai ver lá que fala que Abraão ia fazer isso porque ele cria que Deus podia ressuscitar o seu filho dos mortos. Olha que coisa, que fé. Por isso que ele é chamado pai da fé, né? Ele falou: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Deus proverá, olha, o cordeiro para o holocausto. E de fato Deus fez isso, olha. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Detalhe, olha para você ver. Aqui foi Abraão, Isaque, mas quem seguiu ele? 2 dos seus servos, não é isso? Olha que interessante.
Quando João fala isso, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você vai ver um pouquinho à frente. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, diz, eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Isaac, na figura aqui, seguiram a Jesus. Que coisa chique, né? Vamos lá. Ó, o altar do holocausto, eu fiquei curioso e você também deve ter ficado, por quê? Ele tem as seguintes medidas. Ele é 5 de largura por 5 de comprimento. Ou seja, largura e comprimento são iguais. É quadrado. E 3 côvados de altura. Aí eu fiquei. Por que Deus está pondo essas medidas? Será que tem alguma coisa a ver? Principalmente por ser uma peça extremamente importante. Não era só a primeira, como a maior peça de todas. Então eu fui calcular, evidentemente, para entender alguma coisa sobre isso. E o que eu achei foi 75. O que isso aqui tem a ver com isso aqui que eu estou falando aqui? Ó? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. As promessas foram feitas a Abraão e o seu descendente, no singular. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos. Não é todo descendente de Abraão. É um, porém como de um só. Paulo está destrinchando aqui a inerrância das Escrituras, inclusive na questão de plural ou singular. E ele fala ao seu descendente, está no singular. E ele fala, e ao descendente que é Cristo. Então as promessas feitas a Abraão, elas se referem a Abraão e ao seu descendente. É a partir dele que você vai ter o cumprimento das promessas feitas a Abraão. O que isso tem a ver? Você vai entender agora. Veja bem, por que eu coloquei isso aqui, que você vai entender agora. Quando eu calculei tudo isso aqui, a expiação pelo pecado, o holocausto está relacionado com isso, você vai ver que ele tem que abranger muita coisa. E aí, olha aí, Gênesis 12, aí você está vendo por que eu coloquei Abraão aqui. Quando Deus chama Abraão, 12:4. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Eu achei isso muito interessante, porque se a promessa aponta para Abraão e Cristo, que é o descendente, e aqueles que são de Cristo estão embutidos dentro dessa promessa, você vai ver que a abrangência do altar, ela abrange todos os filhos de Abraão pela fé, porque Abraão é chamado pai da fé. Agora, eu achei ainda mais interessante quando Estevão estava testemunhando sobre o Antigo Testamento. Leia Atos 7, é o melhor resumo que tem do Antigo Testamento. Diz assim, Atos 7,14. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isso é, 75 pessoas. Eu expliquei esses 75 pessoas também nos vídeos de Gênesis, quando isso acontece, tá? Então, 75 pessoas. De novo aparece 75 relacionado, não só a idade de Abraão, aqui estava Abrão ainda, antes de Deus não dar o nome dele, quando Deus faz a promessa, 75, mas também há uma descendência relacionada a Abraão. 75 pessoas são aqueles que estão relacionados com os filhos de Jacó e os seus netos e etc. Incluindo aí, evidentemente, José, as filhas, as esposas dos seus filhos, inclusive a Asenate, que é a esposa de José, os seus 2 filhos, Efraim e Manassés, tudo bem? E o próprio José. E o próprio Jacó, né? E aí o que vai acontecer? 75 pessoas são inseridas no Egito, que são descendentes de Abraão. Isso é muito chique, isso não é à toa, isso não é por acaso, né? Se você achar que é, pula esse slide e vamos para o próximo depois. A acácia, que é a madeira, que esse tabernáculo foi feito de madeira de acácia revestida de cobre, ok? A acácia, ou cetim, depende da sua tradução, é uma árvore do deserto muito resistente ao calor. É provável que Isaías falava da acácia ao se referir ao Messias, porque foi subindo como renovo perante ele, como uma raiz de terra seca. Como é uma planta do deserto, provavelmente se referia à acácia. Provavelmente. Voltando aqui, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Aos pentecostais aí, ó, né? Que eu já vi demais esse texto ser usado nas festividades, né?
E aí, o que acontece? Esse texto é maravilhoso. Claro que ele tem uma aplicabilidade hoje. Porém, aqui ele fala literalmente do fogo que queimava, porque o holocausto era contínuo. Ok? Vamos lá. Farás também o altar de madeira de acácia, que já explicamos sobre isso, de 5 côvados sendo seu comprimento e 5 de largura, quadrado o altar, portanto, e 3 de altura. Dos 4 cantos fará levantar 4 chifres. Você está vendo aqui, né? Os 4 chifres são pontas. Isso representa poder, tá? Força. Os quais formarão uma só peça com o altar. Então, esses chifres não eram desconectados, eles faziam parte do altar. Essas 4 apontavam para 4 direções aí, né? E eles falam de poder, ou seja, um altar que está relacionado com o poder de Deus também, tá bom? Claro, é só o poder de Deus que pode nos purificar, nos limpar e pagar o preço pelo nosso pecado. Formarão uma só peça com o altar, era uma peça inteiriça. E os cobrirá de bronze. Far-lhe-ás também recipiente para recolher sua cinza. Então não era só o altar, você tinha os recipientes relacionados ao altar. Recipiente para colher a cinza, pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios farás de bronze ou de cobre, dependendo a versão que tiver aí. Eu prefiro usar a expressão cobre. Far-lhe-ás também uma grelha de cobre, né, em forma de rede, a qual farás 4 argolas de metal nos seus cantos, para encaixe, né, e os porás dentro do rebobo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Então até aqui no meio do altar ela chegaria. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia e os cobrirá de bronze. São aqueles 2 varais para se carregar ele. Interessante essa grelha chegar até o meio do altar, porque você tinha que ter um espaço para colocar a lenha ali de baixo para pegar fogo e também para o oxigênio fazer. É uma espécie de uma churrasqueira gigante, irmão. Entenda isso, uma espécie de uma churrasqueira gigante, né? E os varais também eram cobridos de bronze. Os varais meterão nas argolas, de um e de outro lado do altar quando for levado. Tá vendo? Tinha que ser levado assim. Não era para colocar nas costas de boi, não. Tá? Davi foi fazer uma bobeira dessa com a Arca da Aliança e aí deu problema. Oco e de tábua, oco por dentro, evidentemente, o farás. Como se te mostrou no monte, assim o farão. Deus está falando, então, do jeitinho que mostrei lá no monte, tá bom? Você vai ver essa mesma... Isso aqui é quando Deus está dando a ordem, aqui em Êxodo 27, do verso 1 ao 8, é quando Deus está dando a ordem para fabricar o altar. Já em Êxodo 38, é quando o altar está sendo feito. Aí está aqui, ó, o Senhor está dando ordem, farás também o altar, futuro, para fazer. Aqui, passado, fez também um altar de holocausto de madeira de acácia, então aqui ele está pronto, tá bom? Então vamos lá, os detalhes. Madeira de acácia, o cetim coberto de cobre ou bronze, era quadrado, tinha 4 pontas de igual tamanho, né, que são chifres, em cada um dos 4 cantos. E aí você tem aqui uma referência. O que eu entendo sobre essas 4 pontas de igual tamanho, que em cada um dos 4 pontos? Eu entendo que isso se refira aos 4 cantos da terra, ou seja, a abrangência da expiação de Cristo é para todas as pessoas, em todos os lugares do mundo. E uma referência aos 4 cantos da terra eu pus aqui, Ezequiel 7:2, Apocalipse 7:1 e Apocalipse 20, verso 8. Comprimento do altar, 4 côvados, largura 5 côvados, né? Largura 5 e altura 3, tá? Todos os utensílios de cobre, pás e recipientes para recolher cinza, bacias para sangue e água, garfos para pegar a carne, braseiros para o fogo, grelha de cobre em forma de rede, está aqui dentro, 4 argolas de metal nos 4 cantos da grelha, são essas argolinhas aqui, para encaixar as varas, né? Colocar a rede no meio do altar para baixo, 2 varais de madeira de acácia coberta de cobre de cada lado, porás os varais na argola de ambos os lados para levar ao altar. Fazer a estrutura oca de tábua de acácia revestida de cobre e fazer o altar de acordo com o modelo que foi mostrado no Sinai. Está aqui as referências sobre o modelo. Anote aí, dá um pause. Êxodo 25, verso 4, Êxodo 27, verso 8, Êxodo 26, verso 30, Atos 7, 44 e Hebreus 8, 5. Tudo bem? Continuando. Porás o altar do holocausto, qual a localização dele? Diante da porta do tabernáculo, logo na entrada da tenda da congregação.
Altar do holocausto que está à porta da tenda da congregação. Aqui ele já está em Levítico. Levítico eles já estão exercendo. Disse mais o Senhor Moisés: dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã. Olha aí, passava a noite queimando. E nela se manterá o fogo, aceso o fogo no altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua e levantará a cinza. Esse aqui é uma espécie de cueca, tá? Que eles usavam debaixo da túnica. E por que isso é importante? Porque quando eles fossem subir no altar, nós vamos ver isso depois, não era para subir em degraus, porque o altar fica num lugar alto. Então, para eles subirem, para que o povo não visse as suas partes íntimas, então Deus mandou fazer calções. Olha o detalhe da pureza, né? Deus está colocando aí. Então eles vestiam calções e outra coisa, para que se acontecesse deles caíssem, né? Mas não era para subir em escada, era para subir em rampa, para que não levantasse a perna e ao levantar a perna fossem vistas suas partes, né? E aí isso nos faz pensar um pouco, se nós somos sacerdotes de Deus hoje, como têm sido as nossas vestimentas? Será que elas estão adequadas para os ambientes que nós andamos? Né? Será que você está andando na rua despreocupado? Se vê, não tem problema? Vamos pensar nessa pureza da nossa vida, tá? E levantará a cinza. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois de expirar suas vestes e porá outras, olha aí, e levará a cinza para fora do arraial em lugar limpo. Então, uma é roupa de oferecer holocausto, né, e colher a cinza, outra é a roupa de você sair para fora do tabernáculo e ir lá jogar a cinza fora do arraial, tá? Levará a cinza fora do arraial em lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto. Olha aí, ó, coloca em ordem o holocausto. Você acha que o culto a Deus pode ser feito de qualquer forma? Não. Tem que ter ordem e decência, né? Aí você já viu aqui a questão da decência, aqui literalmente falando sobre a maneira de se vestir, né? Colocar outro tipo de roupa para poder agir, tem uma ordem toda. Sobre ele porá o holocausto em ordem, acende a lenha cada manhã, coloca o holocausto em ordem, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. De novo ele repete isso aqui, que ele fala aqui que o fogo arderá sempre no altar e não se apagará, e agora ele repete de novo, ou seja, não era mesmo para apagar o fogo. No Novo Testamento temos uma ordem, não extingui, não apagueis o Espírito. Uma vez que apareceu, foi o próprio Deus que colocou fogo no altar. Fala assim: eis que saindo o fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura. Se eu não me engano, Arão já tinha acendido o fogo antes, tá? Mas aqui aconteceu uma situação em que saiu o fogo diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo, jubilou, se alegrou e prostrou-se sobre o rosto. Ou seja, adoraram a Deus ao ver o próprio Deus jogando fogo lá de cima e queimando o holocausto. Esse evento vai acontecer também quando Elias faz o seu sacrifício, o holocausto, naquele altar, né, contra os profetas de Baal ali, e Deus faz o mesmo evento ali, testificando de que Deus era Deus na vida de Elias. O fogo deverá ser mantido. E aí você viu essa passagem aqui, que por acaso é a mesma passagem. Não vou ler de novo, né? Levítico 1, 7. Os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar. Não eram os levitas que tinham que colocar, é os filhos de Arão. E porão em ordem a lenha sobre o fogo. Detalhe, os filhos de Arão eram levitas, mas não é todo levita que era filho de Arão, entendeu? Então, dos levitas, somente os filhos de Arão exerciam o sacerdócio. Então, só os sacerdotes poderiam colocar fogo no altar e colocar em ordem a lenha. Lembra que eu falei que o culto tem que ter ordem? Vamos lá, ofertas contínuas. Êxodo 29. Isso é o que oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano,
cada dia, continuamente. Um cordeiro pela manhã e outro ao pôr do sol. Esse é o sacrifício da manhã e da tarde, ou da tarde e manhã. Daniel vai falar sobre isso, tarde e manhã. Tarde e manhã significa, dos 2.300 tardes e manhãs, né? Significa o quê? Um dia é uma tarde e manhã, tá bom? Então vamos lá. Com o cordeiro, a décima, olha o que oferecia. Vai oferecer o cordeiro. Com o cordeiro, a 10ª parte de éfa, a medida, de flor de farinha, ou seja, trigo era oferecido, amassada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, além do azeite. E para a libação, eu vou destacar a libação, por quê? Para você entender que a libação era oferecida nesse altar aqui. A 4ª parte de um hin de vinho, que está ligado com sangue. Fechou? O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, com oferta de manjares e a libação como de manhã, de aroma agradável. Oferta queimada ao Senhor. Então isso aqui tudo é uma oferta queimada. Esse será o holocausto contínuo por vossas gerações à porta da tenda da congregação, que é a localização dele, perante o Senhor, onde vos encontrarei. Olha aí, Deus se encontra com o homem, aqui com o povo de Israel, no caso, lá na referência, mas se olhar para a cruz, no dia de hoje, é ali que Deus se encontra com o homem, quando o pecado dele tem que ter um tratamento. Vos encontrarei para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados, e consagrarei a tenda da congregação e o altar. Deus promete consagrar a tenda, né, e santificar o seu povo. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. Olha aí, isso aqui está falando, habitarei, olha aí, se você pegar Apocalipse 21, vai falar lá da Nova Jerusalém que desce do céu e tal, e o próprio Deus habita com os homens e será o seu Deus. O cumprimento lá é permanente. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar. Deus tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. E eu já expliquei esse meio, essa palavra meio pode ter o sentido também de habitar neles, dentro deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Isso vai acontecer quando? Quando o enviado, o Espírito Santo, vem habitar em nossos corações. Assim, por meio do Espírito Santo, o Senhor, nosso Deus, habita. Jesus fala, então viremos e faremos nele morada, né? E aí, para fechar aqui, queria falar do 5º selo lá do Apocalipse. Quando ele abriu o 5º selo, Jesus que está abrindo os 7 selos, quando ele abre o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos. Esse é o altar que fala de morte. Esse é o altar de sacrifício. Ok? Então, João está vendo debaixo do altar, mas ele está vendo figuras celestiais. Quando ele abriu o 5º selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Esse altar ficava no átrio, que representa a terra. Não a parte de dentro do tabernáculo, que representa o céu. Ou seja, esses jovens, essas almas que estavam debaixo do altar, elas estão literalmente debaixo da terra. Ou seja, se você pegar a Bíblia, você vai ver sobre o Hades, né? E aí, lembrando que muita gente não entende sobre o Hades, você pode ver essa explicação aqui no canal, digita aí, Curso Bíblico Online no YouTube, Curso Bíblico Online Hades, com H. Pastor Rafael vai explicar, e depois você vê Apocalipse capítulo 1, verso 7. Se eu não me engano, é o verso 7, eu vou conferir aqui, para eu não te dar uma referência errada. Onde vai falar sobre, eu vou explicar alguma coisa muito interessante sobre isso aí também. Não é o verso 7 não, foi até bom. Opa! Isso, verso 7, Apocalipse 1:7. Então, você digita assim, Curso Bíblico Online, Apocalipse 1:7. Ou eis que vem com as nuvens e todo olho verá, algo assim. Na playlist Apocalipse capítulo a capítulo, você vai ter esse vídeo aí, tá? Então, vamos lá. João vê debaixo do altar, esse altar, lembrando, o altar onde acontece a morte, onde é o altar do sacrifício, né? É o altar onde está relacionado com sangue e coisas desse tipo. Debaixo desse altar ele vê as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Lembra que é nesse altar que acontece a libação?
Guarda isso. Libação, altar do holocausto. Aí vai falar assim: eu vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue? Olha aí, ó. Está relacionado com esse altar. Julga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E eles estão debaixo da terra pedindo para julgar sobre aqueles que habitam na terra. Então cada um deles foi dado uma vestidura branca, isso está relacionado à veste sacerdotal, né? E lhes disseram que repousassem ainda, olha aí, repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Há um número, tá, que precisa ser completo, o número das pessoas que vão morrer por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que eles sustentam. Existe um número diante do Senhor de pessoas que vão morrer por causa do testemunho de Cristo. Sabia disso? Pois então, para confirmar que esse altar aqui, onde acontece a libação, que é o altar de holocausto, é o altar do Apocalipse, Paulo vai falar assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. E o que isso tem a ver? O tempo da minha partida chegou. Partida é o quê? Morte. Tá? Então, debaixo do altar, as almas daqueles que haviam sido mortos estão aí clamando para, inclusive, o próprio apóstolo Paulo vai morrer por causa da palavra de Deus e pelo testemunho que sustentou. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa primeira parte. Depois nós vamos para uma outra parte desse estudo. Para não ficar grande demais, nós vamos falar ainda sobre o altar do holocausto. Até o próximo estudo. Um forte abraço. Compartilhe com outros irmãos. Deixa o tal do like aí. Né? Você sabe que o YouTube, com canais cristãos aí, a gente precisa bastante da força dos irmãos para continuar fazendo esse trabalho aqui. Forte abraço. Um abração no coração. Ore por nós e até o próximo estudo, se Deus quiser.